Pois bem, psicanalista e escritor, marcas e destinos da experiência analítica na literatura de autoficção. É com esta chamada que Ricardo Hirata convida Davi Levitsky. É com esta chamada que Ricardo me convida para estar entre os dois, virtualmente, e entre seus percursos como psicanalistas e como escritores. Cada um chega com seu livro em mãos. Ricardo, com o órfão na estante. Ricardo, Davi, com meu pai, um desconhecido. E é com esta chamada que nós três convidamos cada um de vocês a caminharem por passados que nos habitam, neste presente que habitamos. O convite, então, entre. Há lugar, há muito lugar para todo mundo aqui nessa nossa conversa. E nossas apresentações se darão a partir de nossas próprias histórias, por algumas perguntas e pelo inesperado e esperado que este encontro certamente nos proporcionará. Pois bem, então, Ricardo, Davi, Ricardo, vamos lá. Como é que surgiu essa ideia para os escritos de um órfão na estante e meu pai, um desconhecido? Pensamentos vertidos em palavras, palavras registradas em livros. Ricardo. Boa noite, Marta, Davi, boa noite a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Inicialmente quero agradecer ao CEP, Ernesto Valquíria, pela possibilidade de fazermos esse debate, um tema que há algum tempo me acompanha, um percurso que surge de dentro da minha formação e dentro da minha clínica. Então, a proposição de escrita, a vontade, a urgência por escrever surge como uma espécie de sem alternativa, né? Não foi bem uma escolha de começar, foi algo que começou sem que eu, de fato, escolhesse. Foi algo que surge na escrita dos casos, surge num doutorado, num percurso de pós-graduação, emerge um outro tipo de texto. Então, acho que gostaria de talvez iniciar essa troca de ideias, como surgiu a ideia dentro de uma situação em que não foi muito por uma escolha da vontade consciente, foi mais como algo que surge no trabalho com textos. Oi, Nelly, vou fazer assim, melhor? Boa. Prazer te ver aqui, Nelly. Então, me surge menos como ideia e mais como uma consequência do trabalho com a escrita. Trabalhando com escrita de caso, trabalhando com texto acadêmico, eu fui sentindo o surgimento de um outro tipo de linguagem, um outro tipo de amarração das ideias, e isso foi se aproximando de algo literário. Então, um gosto pela escrita literária, ela tinha passado por, de alguma forma, algum momento da minha vida, mas tinha se distanciado. Ela volta dentro do trabalho com texto em psicanálise clínica e pós-graduação com uma força inegável, com uma urgência. E, a partir daí, eu fui abrindo mais espaço para uma troca de linguagens que se aproximasse mais da literatura e fosse se distanciando de um rigor acadêmico. Isso foi me levando a querer escrever mais e querer escrever sobre a minha experiência junto à psicanálise, com a minha análise pessoal e junto com histórias que me habitavam. Então, a ideia do órfão na estante vem como alguma coisa que não coube, mas que precisava existir. Não coube, seja nos artigos clínicos, seja em outras histórias que eu já havia escrito, não coube na minha análise pessoal, precisava fazer existir, né? Como um corpo a ser colocado em circulação.
Acho que foi um pouco por aí. Davi? Boa noite a todos e todas. Agradeço ao CEP, há muito tempo que não vejo o Ernesto e a Valquíria, mas são pessoas que já tive o prazer e honra de estar aí com vocês, compartilhando minha experiência, principalmente com adolescentes. Eu descobri e fui descoberto pelo Ricardo. Durante o lançamento de um livro da Renata Kerbal e Alessandra Ciongoli, no meio de um bate-papo, conheço uma moça chamada Ana Silvia Rosal. E logo de cara ela me diz: você conhece o Ricardo Hirata? Eu falei: acho que não estou me lembrando. Ele acabou de publicar um livro, O Órfão na Estante. Imediatamente eu senti assim uma espécie de arrepio, uma irritação, inveja e um sentimento assim de curiosidade. Quem é esse camarada? Um psicanalista, né? Que está publicando um livro, e eu achava que o meu seria talvez um dos primeiros livros de psicanalista aqui em São Paulo a ser publicado. Eu sei que tem colegas que publicaram seus livros muito interessantes, mas uma autobiografia eu não conhecia de colegas aqui de São Paulo. Sei de outros do exterior, mas aqui não, né? Então, senti assim uma espécie assim como uma rivalidade entre irmãos, né? Apesar de não ter nenhum conhecimento do Ricardo, né? Mas também escreveu uma autobiografia e me despertou bastante curiosidade. Logo adquiri, fui procurar o livro, depois eu recebi o livro do Ricardo, através do Ricardo, nós trocamos os livros, né? Mas veio deste encontro surpresa com um misto de sentimentos positivos e negativos, né? A criança veio à tona, a minha criança veio à tona. Mas, enfim, a minha relação com a escrita, nós temos alguma diferença de idade, né? A minha relação com a escrita é de longa data, mas eu devo dizer que eu fui um péssimo aluno de português, né? Às vezes eu penso no meu professor no Colégio Rio Branco, se ele imaginasse que os livros que eu tenho publicado, e alguns até traduzidos para outras línguas, e um livro que virou peça de teatro, ele não iria acreditar. E eu atribuo isso à psicanálise. Eu acho que a psicanálise colaborou para um encontro comigo mesmo, um desafio de olhar para dentro e vencer as barreiras de externalizar o que eu sinto, né? E ter que dar uma ordem aos sentimentos, porque quando se escreve é diferente de quando se fala. Depois eu vou fazer um comentário sobre o livro do Ricardo, que escreve como se as várias vozes interiores se manifestassem, até que a gente consiga compreender a interlocução entre essas várias vozes. É um desafio e precisa uma competência para poder escrever desta maneira. Diferentemente da maneira como eu escrevo, que, apesar de ter o mistério, o suspense,
o personagem, na minha maneira de enxergar, difere do personagem, do protagonista descrito pelo Ricardo. Provavelmente depois ele vai comentar alguma coisa sobre isso. Mas a escrita científica e a escrita acadêmica, né, por ocasião de mestrado e doutorado, elas são escritas completamente distintas da escrita de um romance, e ainda mais de um romance autobiográfico, né? Eu acho que foi uma conquista progressiva ao longo dos anos, em que a análise colaborou muito, e na medida em que se vai escrevendo e percebendo as dificuldades da comunicação, a repercussão que a comunicação tem no leitor, o que se quer mobilizar no leitor a partir de alguma coisa que foi mobilizada pelo autor, né? E de forma, na maioria das vezes, involuntária, inconsciente, aquilo vem vindo numa cadeia de associações. Eu pude perceber o desenvolvimento pessoal, e eu diria que depois do doutorado eu queria uma libertação, né? Poder escrever não com uma coerência, né? Dentro de um enredo, onde os protagonistas, os personagens estariam bem caracterizados e como um personagem interagia com o outro, né? No sentido das várias vozes que vão percorrendo a construção de um romance. Até poder chegar numa autobiografia, que também é ficcional, né? Porque muitas coisas são lacunas que estão dentro da gente e que a gente preenche através da fantasia, da imaginação, da criatividade. Bom, para não me estender demais, fora os livros técnicos, um deles, a tese, virou um livro intermediário entre técnico e novela, Um Monge no Divã, O Adolescer de Guibert de Nogent, O Adolescer de um Monge na Idade Média. Acho que tem mais ou menos esse título, não estou me lembrando exatamente. Depois veio um outro, Entre Elos Perdidos. Esse é um romance que me demandou muito estudo, porque eu havia estudado a vida de um monge no século XI, um monge cristão, e eu queria ver se era capaz de entender como funcionava a mente de um judeu, né? De uma época próxima desse monge, que foi o Maimônides. Precisei estudar bastante, mas a história se passa na contemporaneidade. Então, um dos personagens se envolve com Maimônides. Em vez de ele fazer análise, ele vai ler, ele se interessa pelos pensamentos do Maimônides e dialoga com este filósofo judeu. Depois vem um outro livro, A Vida é Logo Ali. É uma pergunta. A vida é logo ali, que tem uma conotação bioniana, no sentido de que, se você olhar um fenômeno por vértices diferentes, a tragédia pode ser a motivação, a inspiração para uma vida criativa e esperançosa. E o último livro, como romance, Meu Pai, um Desconhecido,
E a motivação vem de que eu tive... Meu pai foi um pai presente, mas eu pouco soube da história de vida inicial da vida dele. Ele nasceu na Ucrânia, né? Quando eu comecei a escrever o livro, a Ucrânia não estava em guerra, né? Foi em 18, apesar da Rússia já ter invadido a Crimeia, né? Mas eu pouco sabia da história inicial da vida do meu pai. E isso me gerava uma angústia e certos traços da minha personalidade que depois eu levantei, que não foram analisados durante as minhas análises. Pude levantar suspeitas de que questões transgeracionais interferiram na minha infância em função do que os meus antepassados viveram na Europa, com perseguições, guerras, mortes e tudo mais. Bom, acho que para a apresentação eu fico por aqui. Agradeço muito essa oportunidade ao Ricardo, que mobilizou criativamente esse encontro. Muito obrigado, Davi, por ter aceito. Você também, Marta. Muito bem. Bom, a gente começou com essas apresentações, né? Rompendo um pouquinho com as formalidades. Então, digo, enfim, vai ser de fato um debate, né? Perguntas, frases instigantes, e sintam-se à vontade também para as perguntas e considerações, como os microfones ficam fechados porque somos muito, então é só usar o ícone da mão ou escrever aqui no chat e rapidamente os microfones vão sendo liberados, tá bom? Então, sintam-se à vontade aqui. Vamos continuar mais um pouco. Ricardo disse, certa feita, que o percurso da psicanálise impactou na escrita e que também os escritos tiveram desdobramentos em sua clínica. Quer comentar um pouco? Bom ponto. Eu acho que tem relação com outra palavra que você usa, que é o entre, que é o espaço da transicionalidade, né? E escrever com psicanálise e literatura me traz muito Winnicott à mente, bio também, mas muito o espaço da transicionalidade, o espaço potencial, o brincar com a linguagem, com o corpo do texto. Um texto, ele pode respirar, ou ele pode ser muito, né, claustrofóbico, ele pode chorar, né, ele pode pensar. Pois, de novo, Nelly, retomando, um texto, ele tem um corpo. Um texto, ele pensa, ele se emociona, ele, né, é capaz de, alguma forma, acelerar a respiração, ter uma respiração, né, ou não, muito travada. Então, de alguma forma, essa ideia de um espaço entre, né, paradoxal, um espaço simbólico, ele foi surgindo como alguma coisa que se faz na clínica, isso não é nenhuma novidade, desde sempre, quer dizer, desde Freud, a gente está falando de algo entre a arte e a ciência, a gente está dizendo de uma forma de escutar a linguagem pelas suas entrelinhas, pelos seus recursos de metáfora, metonímia, pelas suas ausências, suas lacunas, seus negativos, né? Então, há desde sempre, ao meu ver, na psicanálise, um encontro com espaços que não se delimitam de uma forma fechada, são espaços criativos que se dão na aproximação de campos que têm algum tipo de força. A arte tem uma força muito grande, assim como a ciência tem uma força muito grande. E quando esses dois campos se aproximam, eles produzem uma espécie de tensão, que a gente vai se nutrir disso, fazendo uso da linguagem, uma linguagem especial que se produz no encontro entre pessoas, na aproximação de seus conteúdos inconscientes, né? Então, aquilo que chamamos da transferência dos conteúdos, né, contra-transferenciais, transferenciais e outros, e a partir daí lançamos mão daquilo que se produz no encontro, quer dizer, uma linguagem muito única.
Então, as palavras mais importantes dos nossos vocabulários, quando a gente entra num percurso de análise, elas não saem da mesma forma. A palavra mãe, quando ela entra, ela está ligada a uma série de outras palavras e sentimentos que, quando a gente avança num percurso de análise, essa palavra se modifica. Então, as palavras que entram numa análise não são as mesmas que saem, assim como os gritos, os silêncios, as perguntas. É definitivamente uma realização sobre a linguagem também, nesse ponto de vista, mas também sobre as histórias que somos capazes de criar, de imaginar. Para mim, isso foi muito decisivo na escrita desse livro. Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa com trauma, né, da experiência da orfandade. Eu sabia que, de alguma maneira, isso ia me demandar, junto com a análise, um outro esforço que eu ainda não sabia qual era e que acabou se revelando como a produção material, uma produção material, a materialidade, né? Quer dizer, em algum momento eu senti uma necessidade de, para junto ou além do simbólico, produzir uma espécie de obra. E talvez aí como uma possibilidade de colocar para circular, comigo, com os pares, comigo, com os filhos, comigo, com a família, porque aí depois que a gente publica uma obra assim, né, Davi, a gente vê os efeitos da família, é muito curioso. Tem muitos efeitos. De fato, a experiência da análise, ela é propiciadora de se semear. E eu acho que esse era um pouco o intuito, no final das contas. Semear alguma outra coisa que pudesse encontrar, assim, a maneira de, como uma mensagem numa garrafa, né? Encontrar outras pessoas, encontrar outros órfãos, encontrar nossa própria orfandade, nosso próprio desamparo, né? Todos nós temos, né? Não à toa a figura do órfão é a figura por excelência dos filmes de entretenimento infantis, né? Então, ali todos são órfãos de alguma forma. Os órfãos são muito presentes na literatura dos contos de fada, porque a fantasia da orfandade, ela é muito um denominador comum das nossas experiências do primário, né? Das primeiras integrações. Então, foi se tecendo uma vontade de materializar, colocar para circular, né, essa imagem de uma semeadura, junto com uma análise, um percurso que eu busquei um analista especialmente para escrever esse livro, mas obviamente não era esse livro, né? Era um livro que ficou perdido, foi o UR, né? Órfão na Estante, digamos assim. Ele foi escrito como um rascunho inicial, uma ideia que mais me ajudou a entender que eu seria capaz do que escrever algo que seria publicável. Tendo concluído aquela travessia nessa análise, eu então deixei esse texto num canto, esqueci ele completamente, falei, bom, agora eu sei que é possível. E comecei a reescrever a história completamente do início, né? Então, acho que é uma mistura de coisas, que a aproximação entre arte e ciência, o entre da psicanálise, o relançar da proposição freudiana de trabalhar com as próprias produções, por exemplo, em interpretação dos sonhos, né? Então, há desde sempre algo que se faz com a construção da linguagem em psicanálise, que se produz tanto como um meio de pensar, como um meio de criar, como um meio de compartilhar, né? Essa existência que se faz em espaços potenciais. Para mim, por hora, vai um pouco por aí, assim. Gostaria de comentar, Davi? Não, bom, tem tanta coisa bonita que o Ricardo colocou, mas eu vou me apegar, para começar, no entre, né? Ele citou o Winnicott. Hoje, através da psicanálise vincular, né? A gente estuda bastante o entre. Eu diria assim, tem um entre interno e tem um entre externo. O Winnicott fala desta relação da mãe-bebê
e que vai formar o espaço da cultura, e isso é incorporado pela criança, se direcionando na formação, se referindo à formação do espaço interno do bebê. Mas existe o entre de qualquer relação. E quando a gente escreve, é muito curioso, porque nós não sabemos quem vai ler, mas temos alguma coisa de algum leitor na nossa cabeça. Então, a gente escreve para si mesmo, né? Mas a gente escreve imaginando alguma coisa do que isto pode se repercutir naquele que vai ler. Eu li uma vez, não estou me lembrando o autor, mas ele dizia assim, que ele sabia exatamente como escrever no momento em que ele queria que o leitor chorasse, né? Eu posso dizer que eu tive experiências opostas, que enquanto eu estava escrevendo alguma coisa da autobiografia ou de alguma cena dolorosa que não era propriamente autobiográfica, mas estava incorporada em mim de alguma maneira, né? Me vinham emoções e o choro, né? E nisto me despertava a emoção de que talvez, se eu conseguisse transmitir de uma maneira cristalina o meu sentimento, né? Eu poderia estar, é uma incógnita, a gente só sabe depois, poderia estar mobilizando no leitor alguma coisa semelhante àquilo que eu senti, vivi e mobilizei através da fantasia do leitor. Quer dizer, seria a fantasia do autor mobilizando a fantasia do leitor. E uma das surpresas em relação a este último livro, primeiro pensei, uma autobiografia só vai interessar para mim, né? Acho que ninguém vai ter interesse que a minha vida interessa para alguém. Bom, e qual não foi a surpresa de verificar que muitos aspectos que estão neste livro, as pessoas se identificaram com aqueles aspectos. A história poderia ser outra, a história contada, mas alguma coisa da história contada mobilizava no leitor a história vivida pelo leitor, diferentemente da história que eu havia vivido, mas que tinha alguma similaridade com algo que ele também havia vivido na história de vida dele. Então, o título deste livro foi dado uma vez o livro terminado. O que eu sabia é que eu queria escrever alguma coisa das lacunas que existiam dentro de mim em relação à minha relação com meu pai. Eu sabia que ele trabalhava o dia todo, à noite ele tinha uma oficina de radiotécnico, durante o dia ele trabalhava na Companhia Telefônica Brasileira. E onde está o papai? Papai está trabalhando. Papai está trabalhando. Eu via que ele estava trabalhando, porque ele trabalhava em casa, num quartinho que tinha na casa. E durante o dia ele ia para o trabalho na companhia telefônica. Mas eu não me lembro, né, de ter tido contato físico, dele ter brincado comigo, né? E de uma certa um desconforto, né? Diferente da relação com minha mãe, que eu também não sabia a história de vida dela, mas tinha uma intimidade e uma ressonância do modo dela ser com a maneira como eu a percebia, diferentemente em relação ao meu pai. E eu pouco sabia da história, da narrativa de vida dele, né? Quando se falava por que saiu da Ucrânia, como você saiu, quando você chegou no Brasil, como é que foi, vocês tinham recursos, não tinham, né?
Para quem ouviu a peça O Violinista no Telhado, para mim, o judeu europeu era o judeu que morava numa que se chama em Yiddish de shtetl, que era um vilarejo, né? Sabia que tinham judeus que viviam nas grandes cidades, mas eu não conseguia imaginar meus pais desta forma. Minha mãe, sim, num pequeno vilarejo, mas meu pai, não. Essa lacuna que também era pouco analisada, como eu falei anteriormente, eu pude entender, acredito que pude entender melhor, todo um processo de elaboração, né, de autoanálise que a gente também prossegue realizando, né, estimulado ou pelos pacientes, ou pela leitura, ou pelas próprias angústias, né, a gente vai revendo posições. Era como se eu precisasse resgatar minha relação com meu pai, né? No sentido de reabilitá-lo, ou pelo menos entender isso que eu sentia como um distanciamento, talvez como o que ele podia ser diante dos traumas que ele passou durante a infância como fugitivo, né? Eles que viviam numa determinada situação diferenciada, diferentemente da minha mãe, que vivia numa cidade a 500 quilômetros da cidade onde meu pai nasceu. Odessa é uma cidade muito bonita, e foi uma cidade muito rica no final dos anos de 1900, 1910. Ainda era o czar, depois o czar foi preso e assassinado. Aí veio a Revolução Russa, veio o surgimento do comunismo, do Stalin, e a violência com que, se os judeus já eram perseguidos na Ucrânia por serem judeus, né? O antissemitismo era muito forte, né? Os pogroms. Depois veio o comunismo e a situação ficou trágica. Na minha cabeça, meus pais teriam saído da Ucrânia, meu pai teria saído da Ucrânia basicamente em função do antissemitismo, mas, no fundo, eu acho que eles saíram em função do comunismo, além do antissemitismo, né? Porque o comunismo espoliou tudo que eles tinham, violentaram pessoas, violentaram propriedades e tudo mais. Bom, é isso que foi a motivação para preencher lacunas através de uma autoanálise que eu precisava registrar. Aí vem a literatura, a escrita, né? Alguma coisa que vem de dentro que impele o autor a tornar público, em primeiro lugar, para si mesmo, né? Há um aspecto na escrita da novela, eu gosto de fazer os romances, né? É a construção do enredo. Eu tinha de meu pai flashes da vida dele. Precisei ir atrás e conhecer mais a fundo a história daquela região, naquela época, da Rússia, da Ucrânia, para tentar construir uma ambientação e não projetar a minha experiência atual naquele passado. Era como se eu quisesse estar naquele passado, vivenciando o quanto possível aquele ambiente e construir as pessoas como se eu fosse a criança com uma lente observando a vida dos adultos, como se eu pudesse ter visto o casamento dos meus pais, dos meus avós, né? Depois o nascimento do meu pai, como se eu fosse uma criança que regrediu no tempo e tivesse lá vivenciando
um tempo que não me pertencia, mas que me pertencia porque aquele tempo tinha sido transmitido de alguma maneira para mim, aquele tempo e aquela vivência. Bom, por aí vai, a gente pode se expandir nesse sentido. Este livro deve ter sido, acho que, o 9º livro, né? Então, devo te dizer, Ricardo, que às vezes eu tinha que tomar um cuidado para eu não ser o analista falando, né? Mas eu ser o personagem falando, porque uma coisa é a gente fazer a interpretação do personagem, e outra coisa é você se colocar na voz do analista, porque o personagem não tem ele pode ter uma percepção analítica, mas ele não tem a teoria analítica. Então, é um cuidado, né, que a gente toma, vai aprendendo a tomar, né, no sentido de que, por exemplo, num dos livros me perguntaram o seguinte: mas você acha que um cidadão, um personagem, um cidadão comum, teria condições de escrever isto que você escreveu sobre a vida interior, né? Os conflitos? Só pode escrever isso quem foi analisado. Provavelmente quem me perguntou não tinha passado por análise, né? Porque quando a gente passa por análise, a gente dialoga consigo mesmo e pode, de alguma maneira, reproduzir isso no texto. Bonito, Davi. Posso complementar, Marta? Claro. Ou co-pensar aqui com o Davi, enquanto escutava, Davi? Primeiro que eu queria te dizer que algo que eu sinto da tua fala, mas muito do teu livro, é uma generosidade tremenda, assim. O cuidado com que você presta aos detalhes no livro, e toda a reconstrução de época, digamos assim, da situação de vida dos teus avós, dos teus pais, é muito generoso, é muito bonito. É um detalhe assim que, e aí foi me trazendo literatura russa, que é muito cuidadosa com o leitor. E eu achei isso assim algo de uma generosidade mesmo. Ao mesmo tempo que eu fui pensando assim, da minha parte, no meu livro, quanto às vezes as coisas estavam muito fragmentadas, ou né, no início, principalmente da história, tinha assim, muita lacuna. Essa acho que é uma palavra importante, assim. Como que a gente lida com as lacunas? Né? E te ouvindo falar sobre a psicanálise vincular, os traumas, a gente vai podendo refletir, né, que os traumas que os pais sofreram são nossos também. Né? Os pais que os avós sofreram são nossos também. E quando eu falo do meu pai, eu também estou falando da minha condição de estar como pai dos meus filhos. Né? Esse livro eu escrevi quando eu comecei a me aproximar mesmo da literatura, quando meu primeiro filho estava para nascer. E nesse livro eu coloquei essa ideia de uma travessia de filhos sem pais a um pai com filhos. Então, há alguma coisa da necessidade de construir, sedimentar, apoiar bem aquele lugar onde iria se assentar um pai, que fez também parte do percurso da escrita desse meu livro. E que, ouvindo você falar, eu fui escutando também dessa possibilidade de você poder, ao construir essa história e toda essa vivência emocional, também dizer algo sobre o pai em você. Eu acho isso muito generoso, ainda mais dado o seu percurso incrível, junto à psicanálise e junto às letras, e de poder trazer para a gente essa abertura. Eu acho que isso é um testemunho, sim, não só da psicanálise, mas também da travessia dessas pessoas que estão junto conosco, sempre a partir dos conteúdos transgeracionais e intergeracionais, né? Então, é também um trabalho de um reconhecimento, né? Uma certa aceitação, outra hora as brigas, de todas essas relações que nos compõem e que a gente passa adiante, né?
É bonito também você falar dos teus filhos, dos teus netos. Eu acho uma riqueza enorme. E sempre me volta a ideia de Freud sobre o romance familiar. E a gente passa geralmente rápido demais por essa ideia, mas é uma ideia muito forte, né? É um romance, quer dizer, o inconsciente ele se constitui a partir da linguagem, mas dentro de uma época, também dentro das possibilidades de construção narrativa que aquela época possibilita para esse inconsciente. E que há, sim, muito do nosso ofício, nosso trabalho, que se ocupa de romances. Romances que não foram escritos, romances em potencial, romances silenciados, romances clivados, romances que não, nem são romances às vezes, né? Às vezes são gritos, são emoções, longe da linguagem. Então, como a gente vai podendo sentir? Eu acho que essa é uma experiência que eu sinto quando você fala aí no seu livro também. É como a gente pode se aproximar de sentimentos. Você começa o seu livro com uma palavra incrível, que é chorei. Aliás, por sinal, se você me permitir, eu vou ler esse parágrafo. O que você Por acha? favor, eu acho incrível. Por favor. Depois eu gostaria que você comentasse o que eu percebi no teu livro. Eu entendi como várias vozes dentro de você. Quando, na medida em que o livro vai chegando ao final, essas vozes se unem como se o protagonista adquirisse um eu, o self, né? Tivesse mais integrado. As vozes passam a fazer parte desse conjunto que forma a pessoa. Mas tem um processo evolutivo para chegar a esse final de reintegração de posse, né? Como se você se apossasse da tua pessoa a partir das várias vozes que compõem. Talvez eu vou ler aqui o parágrafo, depois, se você puder comentar isso, te agradeço. Assim, chorei diante de um dos quadros de Marc Chagall enquanto visitava a exposição Entre Guerra e Paz no Museu de Luxemburgo. Reação ilógica, sem motivação aparente, diante de uma pintura ingênua de cores alegres e formas oníricas. Obra de um pintor em devaneio ao retratar as núpcias de um casal em um pequeno vilarejo nos arredores de Vitebsk, na Bielorrússia, onde ele nasceu. De braços dados, o casal atravessa o telhado de uma casa em direção aos céus. O noivo de terno preto, a noiva de vestido branco, segurando um buquê florido, em meio a cabras e objetos flutuantes suspensos no ar. Uma simplicidade comovente. Bom, isto foi uma experiência vivida e que eu tento retratar, né? E que, como técnica literária, ela foi escrita quando eu estava terminando o livro. Eu voltei para o começo do livro e achei o ponto de partida. É muito curioso esse movimento. Eu, pelo menos, nesse livro, eu não escrevi do começo ao fim. Eu escrevi e depois me dei conta que tinham lacunas. Alguém perguntou aqui como é que a gente lida com as lacunas. Bom, eu acho que a primeira coisa, a gente vive a lacuna e a gente se dá conta de que tem a lacuna. Na hora que se percebe que há a lacuna, eu acho que isto mobiliza afetos e dá margem à criatividade, né? Se a gente se liberta no sentido de poder sair de uma lógica formal, né? E respeitar, vamos chamar assim, a lógica dos sentimentos, né? Alguma coisa vai se estruturando dentro da gente e algo que era um vazio adquire algum sentido. Ninguém está dizendo que este sentido é o verdadeiro. Pode ser um verdadeiro naquela fantasia. É um paradoxo, né? A fantasia
adquire uma concretude como se aquilo fosse uma realidade, né? Mas a gente não sabe como é que isto foi na vida objetiva. Não sei se estou sendo claro na maneira de colocar esse paradoxo que existe, né? E que mobiliza uma intensidade de afetos muito grandes, e a magia, ou a arte, de poder identificá-los, nomeá-los e colocar isto dentro de uma linguagem que comunica. Ou que, se não comunicar logicamente, que comunique a angústia, né? Que foi o que eu senti na tua escrita inicial, né? Uma angústia que depois aquilo foi se acomodando na medida em que o processo, a história foi evoluindo, veio a elaboração se aprofundando, e aquilo adquiriu vamos dizer, um envelope, né? Um holding, dentro de um holding, né? Que foi a configuração que você conseguiu dar ao retratar as suas ideias no texto, né? Muito bem. Ricardo, você quer comentar? E nós temos Claro, perguntas. Então, acho que tá tem bom. isso, mas já aqui lembrando, o Davi já comentou a pergunta da Ilona Hertel, que é como lidar com as lacunas. Ela diz que é aí que a ficção pode socorrer. E a Dani também pede se vocês poderiam falar sobre a autobiografia e a autoficção e a sua relação com a psicanálise. Então, acho que os comentários podem estar permeados pelas perguntas que já surgem aqui no chat, tá bem? Tá bom. Obrigado, Davi, por esse encontro com o teu texto. E eu gosto muito do seu parágrafo de abertura, e eu gosto muito como você o inicia de uma maneira sincera e verdadeira, que eu acho que a autoficção ela tem uma textura diferente, né, em relação ao romance ficcional e à autobiografia. E essa textura, eu acho que está presente na experiência psicanalítica. Mas quando você começa com Chorei, e eu estava te ouvindo falar, e é curioso, porque ao longo do seu livro inteiro, os seus personagens, os pais, os avós, eles não choram, eles são muito fortes, são muito determinados. Assim como na pintura de Chagall, a gente sabe que tem um sofrimento desde há séculos e séculos da perseguição aos judeus, e que está ali, de alguma forma, poetizada, mas está ali, tem alguma coisa, assim como toda lacuna não é um vazio absoluto. Quando a gente se aproxima como um grande vão que a gente olha dentro, a gente sente coisas, né? Acho que parte da experiência analítica é acompanhar, eu acho que é produzir holding o suficiente para que essa aproximação às lacunas, aos vazios, seja possível por parte do analista e do analisando, né? Então, eu vejo que essa produção ela se faz dentro também de um campo de muito sofrimento, e que é muito bonito como você sustenta esse sofrimento e constrói a história dos teus personagens junto com a sua. E o cuidado da tua pesquisa, toda a minúcia quase cinematográfica, né? E tem o Eisenstein e o Potemkin desde a abertura, há alguma coisa ali, na forma russa também de se dedicar ao detalhe, que eu acho muito bonito. Mas então, quando você começa por Chorei, eu acho isso muito sincero, muito honesto, e posiciona o leitor diante do campo da autoficção, dentro disso que se tem um pacto entre leitor e escritor, de que alguma coisa ali diz respeito a uma verdade. Por mais enigmático que isso seja, por mais difícil seja da gente realmente defender alguma coisa da ideia da verdade absoluta, mas que sim tem um depoimento, tem uma testemunha. Eu acho que essa talvez seja uma palavra interessante para aproximar a autoficção das outros gêneros, ou aproximá-lo da psicanálise mesmo, né? É um testemunho. E eu acho que a oportunidade de psicanalistas escreverem, e eu acho que isso é aberto a todos e todas e todes, a possibilidade dos psicanalistas escreverem, ela começa com um lápis no papel.
É muito presente isso, os laboratórios que eu venho coordenando, é muito possível, não é algo de eleitos, né? Isso é algo possível, e ele está dentro do campo da psicanálise. Eu acho que a gente faz autoficção ao longo de uma análise, embora seja uma autoficção psicanalítica, mas dentro dessa abertura para dizer, no início desse texto, né, uma palavra tão singela, tão forte, tão bonita quanto essa, chorei, é algo que já aproxima o leitor disso, que é assim, eu vou te contar do testemunho das lágrimas que são minhas e são dos que vieram antes de mim. E que é algo que eu desejo fazer com elas e que, quando elas chegarem aos que vierem depois de mim, elas já sejam outras, não sejam as mesmas. Eu acho isso incrível, né? Então, quando você traz a experiência de dizer chorei, e que esse choro está diante de um prisma que abre essa questão de uma forma muito linda. Eu, pelo menos, sou um amante da obra de Chagall desde sempre, assim, muito, 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 dos meus pintores favoritos. E o quanto que a imagem de um casal em núpcias elevado aos céus, e o quanto que isso traz de sonho, mas também traz da perseguição, traz da morte, traz da relação com outro plano, é, ao mesmo tempo, uma forma muito delicada de trazer a questão. Eu acho isso muito bonito, porque nada disso te impede ou impede o teu leitor de te acompanhar na tua escrita. Então, em nenhum ponto, a perseguição e a desumanização, ela se sobrepõe à determinação e à coragem dos personagens. E eu acho que isso é algo que a gente constrói, constitui e que a gente transmite. Tanto na experiência da análise, quanto na escrita do texto, quanto na mensagem, na experiência emocional que chega ao leitor. Eu acho que isso passa pela espontaneidade, né, do Winnicott, já que é um nosso autor de preferência, né? A análise, ela mobiliza esse aspecto dentro tanto do paciente quanto do paciente motivado a escrever. Eu estou te interrompendo aqui, me Não, veio imagina. uma lembrança e eu não queria perder. Eu fiz análise com 2 analistas imigrantes, um argentino, César Talagano, e outro, um japonês, Yutaka Kubo. E eu me lembro do Kubo ter dito numa das sessões da beleza do vazio, da estética, não a beleza, da estética do vazio. Então, da estética da lacuna, né? A gente fala na lacuna como uma coisa, alguma coisa negativa, e ele trouxe como exemplo um vaso, que, em geral, no nosso mundo ocidental, a gente olha o externo do vaso, a aparência do vaso, que é uma estética. Mas tem uma estética do interior do vaso, né? Quer dizer, se tem uma curvatura externa, tem uma outra curvatura interna, né? E que tem uma beleza nisto. E nós tínhamos um amigo que produzia, era um arquiteto ou engenheiro, não me lembro mais, mas ele também fazia esculturas. E o foco dele não era o externo, era o interno, era o vazio, a configuração do vazio. Parece outro paradoxo, né? Mas o vazio tem forma e tem uma beleza. E como você pode, através do imaginário, né, construir, dar um conteúdo a esta configuração, a essa estética. Então, é só para complementar de que a gente pode olhar o mundo de várias formas. Aí a gente volta ao Bion. Você pode olhar de vários focos, de vários pontos de observação, mas o mesmo objeto você pode olhar o exterior e você
pode olhar a beleza interior. Então, você está falando do choro, você está falando de um estado emocional, né? Que pode ter N significados, mas, independentemente do significado, você está valorizando a estética que tem de um ser humano, não é uma pedra. Aliás, a pedra também tem a sua estética e a sua beleza, né? E este vazio também pode ter a sua estética e a sua beleza. Então, para a pessoa que fez a pergunta, como é que se lida com a estética, eu acho que é poder observá-la. Se a gente partir do vértice analítico, a grande riqueza da psicanálise está na observação, que a observação é que permite você construir hipóteses, formular teorias, né? Então, estou dando um feedback da pergunta que foi feita e aproveitando para falar do meu psicanalista japonês, que deve ter passado por traumas semelhantes aos que eu passei, né? Porque se precisaram imigrar, é porque alguma coisa lá onde eles estavam não estava bom, né? Alguns migram simplesmente por uma opção, né? A busca da terra do Shangri-La, né? Mas muitos mudam, né? Por uma necessidade, por uma pressão econômica, de guerras, de perseguições, de fome, né? Minha mãe, além das perseguições, saiu da região da Bessarabia, onde ela vivia, porque era miséria, né? Não tinha trabalho, não tinha como ganhar. Como a gente vê hoje se repetindo com africanos que vêm para cá, né? Haitianos que vêm para cá, ou ucranianos que agora estão vindo em função da guerra. Mas eu te interrompi, desculpa. Não, imagina, você constrói junto, Davi. Eu te agradeço. Eu fui lembrando do ma, esse conceito japonês, do entre, do vazio. O Japão tem essa construção, né, dentro da estética, para falar também do vazio, e que também me interessa, mas eu fico por hora com a imagem na potência que você traz, em que há, ao mesmo tempo, algo ali oculto, porém acessível. Eu acho que essa barreira que muitas vezes, seja pelo recalque, seja pelo constrangimento, seja pela dor psíquica, existe, né, entre aquilo que é visível e aquilo que está oculto, porém acessível, é algo que vai dizendo desse nosso ofício também, né, de ir ao encontro desses espaços vazios, estando a par de que há beleza, de que há estética, de que há possibilidade de vivenciá-lo através dos sentidos, né? Habitar o corpo, esse vazio, eu acho que em parte a gente faz isso pelo testemunho de ter realizado percursos de análise pessoal, né? Porque sim, o que a gente vai testemunhar para um analisando é que é possível e que há ali algo que se produz de belo, há ali algo que pode se produzir mesmo no horror, e sem dúvida há também, não é dúvida nenhuma, há alguma coisa que se faz a partir de um encontro, de uma empatia, de um estar diante daquilo que partilhamos na experiência da subjetividade, né, que acho que é a construção dos apoios, os objetos anaclíticos. Eu acho que, em parte, é prestar esse testemunho na clínica também. E acho que, em parte, na escrita de autoficção. E autores autoficcionais contemporâneos trazem muito também vivências do horror, do negativo, do trauma, porque, de fato, a gente está em busca disso, né? Ao mesmo tempo de encontrar essas narrativas, encontrar esses testemunhos. E são testemunhos que produzem. Eles não só, não é um acompanhar passivo da experiência do medo, do horror ou
do trauma, né, de alguma forma. Ele é ativo nesse sentido, de que ele produz. E eu acho que é a metáfora e a metonímia implícita da linguagem que nos dão essa possibilidade, né? Deslocar, condensar, mas sempre muito com a presença do outro, a presença dos outros que nos habitam dentro e fora. Acho fundamental a lembrança que você traz do entre dentro, entre fora, né? Dos vínculos que nos habitam dentro e fora, né? E de todo esse campo que mistura e trabalha com o paradoxo, né? Do que não tem nem dentro e nem fora, do que está fora do tempo, do que é infinito, daquilo que vai dizendo das possibilidades de criar ao mesmo tempo. Então, acho que Chagall traz muito isso também. E as cores, né? As cores com as quais a gente trabalha, às vezes eu fico imaginando isso, né? A palheta de cores do analista. Algumas perguntas aparecendo, assim, comentários. Poderíamos abrir para Bom, companheiros que sim, estão assistindo para poder interagir com conosco. o vice-presidente. Sim, Davi Ricardo. Roberta, posso ler ou você gostaria de fazer a pergunta? Senão eu abro o seu A microfone. pessoa não poderia falar? Não poderia Sim. abrir o microfone para a pessoa? Roberta, eu preciso que você levante a mão, porque eu não consigo te localizar aqui tão rapidamente. Me ajude. Aí, querida, obrigada. Prazer em revê-la. Abre aí. Pronto, abriu. Estou aqui o Zoom. Boa noite. Boa noite, Marta. Prazer em te Boa ver. noite. Ricardo, Davi, prazer. Eu escrevi quando um texto é muito forte, né, e você está ali, vai sendo... Quando a angústia é muita, quase que eu preciso fazer uma força, como se eu tivesse um... Sai daí que você vai ser engolida pelas suas palavras, sabe? Você vai sucumbir, ser devorada, vai entrar em algum estado de surto completo, porque você está sendo posta, me sinto posta muito frente a frente com alguma coisa muito perto, sei lá, eu vou usar do Real, do Lacan, não sei. E aí esse afastamento do texto, então, estou dizendo isso porque houve um texto assim, agora, dias, e de quase não conseguir sentar na frente do computador para não escrever mais nada, porque me vem a impressão e a emoção que eu vivi com aquele outro texto. Eu queria saber dos dois, assim, como é, porque eu não tenho técnica, eu apenas escrevo livremente. E o que vocês fazem, assim, de repente me ocorreu, não, começa a escrever alguma outra coisa, Davi, você estava falando alguma coisa do tipo, ou pelo menos me fez pensar, né, de algum outro texto que esteja trabalhando, de alguma coisa mais leve, mas de toda forma fica aquela memória, sabe, aquela ressaca, e um medinho mesmo de voltar a jogar as palavras. Vamos ouvir mais pessoas, vamos... Davi, só assim, repete o nome do psicanalista japonês, porque o Guilherme Borges gostaria de tê-lo registrado, por favor. Taka Kubo. Iutaka com Y, Iutaka, K-A, Kubo, K-U-B-O. Ele é falecido já. Tá certo. Nós temos aqui na sequência o Fernando Queiroz. Fernando, você gostaria de falar ou que fosse? Eu vi que o Benito fez alguma... Também, isso. Eu estou seguindo a lista aqui, Davi. Desculpa. Tá bom? Só para não ficar perdido aqui. Fernando, se quiser falar, é só levantar a mão, senão a gente lê a sua consideração e a sua pergunta. Então, vamos lá. Antes do Benito, tem o Fernando, que diz, Davi, título do livro, Meu Pai, um Desconhecido. O Davi iniciou a apresentação informando que teve um pai presente, um desconhecido presente,
que não brincavam com a criança Davi. Foi essa relação, presença-ausência, que o motivou a se especializar em psicanálise para crianças e adolescentes? Ah, boa pergunta. Eu vou... Deixa, faça as outras Vamos mais perguntas. um pouquinho. O Benito eu já achei aqui, então vou abrir, Benito. Só clicar que o microfone abre, por favor, querido. Pronto, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Davi e Ricardo, eu acho que foi o Tolstói que falou que se você quiser ser internacional, pinte a sua aldeia, né? Eu, no primeiro momento, lembrei de fale sobre a sua aldeia. Pois é, no livro do Davi, o Meu Pai Esse Desconhecido, o conteúdo explícito não tem nada a ver com a minha história, é uma outra vivência. No entanto, em alguns momentos desse livro, eu me vi descrito naquelas aventuras, naquelas questões colocadas, naquela sinuca de bico lá, que às vezes ficavam algumas coisas. Isso me deixou muito emocionado algumas vezes. Fiquei muito feliz com isso, com essa universalidade da construção literária do Davi. Eu queria saber, queria perguntar então para o Ricardo e para o Davi, como é que eles enxergam, como é que, à luz da psicanálise, como que se dá essa construção literária? É isso, muito obrigado. Vamos para mais uma pergunta? Eli, você gostaria de falar? Acho que eu consigo te achar aqui. Estou liberando aqui. Boa noite, Eli. Boa noite, obrigado aí pela oportunidade. Desculpem, eu perdi os 5 ou 10 primeiros minutos da apresentação e temo ter perdido alguma coisa importante, né? Mas a gente tenta recuperar depois. A narrativa do Davi me tocou muito e eu não tenho como me identificar. Eu também sou filho de imigrantes, minha família é armênia, de origem síria, e muita coisa do que foi narrado me vejo no mesmo papel, né? Então, é bastante tocante para mim. E mais ainda agora a surpresa, né, de que eu desconhecia, o Davi se propõe a ser, ou é analista de crianças e adolescentes, que é o que eu estou me propondo. Eu estou em formação, né, mas no último semestre eu tomei essa decisão em função de alguns estudos que me vieram, né. Então, eu só fiz esse comentário, né, em função aí das lacunas, que na minha análise atual também estou passando por essa fase, né, de como preencher essas lacunas, uma vez que o pai é morto, né, e felizmente ainda tenho minha mãe, com seus 95 anos, e uma memória melhor do que a minha, então a gente tenta resgatar alguma coisa, né. E aí eu vejo esse vazio como uma grande oportunidade de você ir elaborando e preenchendo com tentativa e erro, né? E por isso coloquei, talvez a lacuna, o vazio seja o melhor dos mundos, né? Porque ele é receptivo a qualquer coisa que você coloque, inclusive questões dinâmicas, né? Você pode errar e corrigir, voltar e elaborar, até chegar a alguma coisa que se aproxime do encaixe, né, do quebra-cabeça, de uma forma um pouco mais harmoniosa, né. Era só um comentário a respeito disso, eu queria saber a opinião também do Davi, se ele compartilha disso ou não, né? Do Davi e do Ricardo também, naturalmente. Era só isso. Obrigado. Obrigada, Eli. Vocês querem comentar? A gente tem mais 2 perguntas, da Deise e do Fernando. Vamos ouvir aí, a gente tenta. Então, vamos lá. Deise, me ajude aqui. Estou repassando para lhe encontrar. Senão, se você levantar a mão, fica mais fácil. Senão, podemos ler a sua consideração.
Obrigada, Deise. Estou liberando o microfone. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Nem é uma pergunta, não. Eu só peguei carona na observação da Roberta, porque ouvindo vocês falarem sobre o vazio, logicamente que me meteu ao Lacan, né? Que ele vai dar o exemplo do oleiro, que fica contornando o vazio ao construir o vaso, aquela mão que contorna, né? E me parece que o ato da escrita, foi o que eu escrevi, mas você tem uma consideração, leva o autor a contornar esse vazio, mesmo sabendo que é inalcançável, que ele nunca vai chegar lá, porque a gente, na escrita, vai esbarrar com o indizível, né? Você fala, e é o que o Lacan vai dizer, você está sempre ali perseguindo e faz um outro livro, ou faz um outro poema, ou faz uma outra novela, e a palavra insiste, te leva, como o Ricardo falou, não é nenhuma opção, né? A palavra vai, te pega e leva a escrever. E a gente está sempre tentando dar conta disso. Eu acho que a Clarice, até nessa questão do espaço entre, a Clarice coloca-se muito bem, principalmente na Paixão Segundo GH, onde ela vai dizer o espaço, o som, né? O silêncio, melhor dizendo, entre um batimento cardíaco e outro, entre uma pulsação e outra, entre uma nota musical e outra. Então, tem sempre um vazio, tem sempre um silêncio, tem sempre alguma coisa que a gente ouve, mas que não tem como colocar a palavra naquilo. Mas a palavra circula, né? E a gente insiste. Então, foi só uma contribuição, assim, eu acho que a Clarice... E isso, a escrita dela é sobre o ato da escrita, né? E principalmente o último livro, o Pulsações, né? Que é exatamente sobre todo o processo de criação que ela coloca ali, né? Essa coisa que não nos abandona. Então, seria esse comentário, não sei se vocês estão de acordo ou não, mas eu acho que esse indizível é que é o grande enigma, né? Que é o real do Lacan. Obrigada, Deise. Temos ainda o Fernando. Fernando gostaria de falar. A gente libera seu microfone. Fernando Wolff. Se sim, é só você apertar aqui. Alô, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Não, então, a minha pergunta é justamente sobre o papel que, porventura, a ficção ela pode ter no sentido de simbolização do trauma, né? No sentido de procurar ter uma tentativa de simbolizar, de representar algo que é indizível, justamente como consequência de um trauma. Então, de certa forma, é um exercício, queria saber se ela cumpre essa função de um exercício de exteriorização de um trauma que muitas das vezes está ali alojado no inconsciente, mas que, por meio dessa construção narrativa fictícia, ela cumpre um papel de descrever um trauma que, se fosse escrito através de uma experiência, um texto não ficcional, talvez não fosse muito dolorido, talvez fosse muito sofrido descrever aquilo por meio de um texto aberto, e se a autoficção ou a ficção, ela cumpre essa função de simbolizar a dor, de simbolizar esse trauma. Essa é a minha questão. Bom, acho que aqui temos um conjunto de participações boa. Ricardo, Davi, gostariam de começar os comentários, por gentileza? Uhum. Quer iniciar, Davi? Quer tirar para o ímpar? Podemos tirar para o ímpar.
Posso também começar. Tem questões muito interessantes, todas elas muito ricas, muito interessantes. Desenvolve, eu entro no decorrer do percurso. Algo que eu fui pensando na costura das contribuições, que eu também acho muito ricas e que também me instigam muito, né? É porque alguma coisa, vou pensar essa linha entre o lugar do excesso de força que dificulta a chegada da linguagem, né? Algo que passa pelo trauma, pelos fantasmas, e aí chega na autoficção, né? E há uma ideia na psicanálise contemporânea muito forte, a partir das questões todas da clínica, dos casos difíceis, né, do irrepresentável, que é o quanto, para a elaboração do trauma, é preciso que nesse encontro haja a possibilidade de uma função de apresentação de palavras para o que não tem palavra. Então, vai se retomar, né? Pierre Lanier fala disso, né? Da função da mãe de apresentar o significante, a palavra, onde ela não existe, né? Ou a reverie, ou a função alfa do Bion, né? Quer dizer, como colocar palavras em algo onde as palavras não chegam. E a proposição da psicanálise contemporânea é que isso se dá num encontro, isso dá na relação, né? Entre analista e analisando, ou entre analista e grupo. Isso se dá numa relação que ela é vincular e ela é entre os inconscientes. Ela acontece no encontro dos inconscientes. Então, não adianta querer nomear a mesma palavra para qualquer bebê a qualquer tempo. É preciso estar ali com ele numa determinada posição para poder, de alguma forma, sonhar, devanear, criar junto com o que aquele inconsciente instiga em relação ao meu, que uma palavra surja dali. Essa palavra ela não está nos manuais. Essa palavra não está na palavra dos médicos, pediatras. Essa palavra se dá pela intuição e pela criação sonhadora desse encontro regredido, porém sustentado. Então, a autoficção ou a ficção, ela tem contas de elaborar, desde que seja sustentada por um encontro que apresente palavras novas, onde elas não chegam. Não é que essas palavras não existam na imaginação, elas precisam existir pela via da relação, pela via do encontro, pelo calor de um sofrimento que vai precisar estar ali presente para que a inscrição da palavra se faça. A partir daí, eu acredito que a ficção é possível de produzir elaboração de traumas, porque ela recebe palavras a partir de um encontro que não cede, é um encontro apoiado, escorado, é um encontro num vínculo que não fecha a boca, nem manda calar e nem se volta as costas para o horror ou para o fantasmático. Então, eu acho que muito da situação daquilo do excesso, né, vai se colocar dentro dessa perspectiva que a narratologia, o Antonino Ferro vai trazer muito isso, né, da importância da narratologia, de pensar como essas palavras que são apresentadas, elas podem, a partir daí, fazer parte de uma co-construção narrativa do sofrimento. Então, eu penso que um texto que ainda não é possível, isso a gente vivencia, obviamente, assim, basta querer escrever em direção a, né, a lacuna, ao fantasmático, que a gente vai se deparar com isso. Há situações onde a palavra não chega, não é porque ela não existe, é porque ela não foi inscrita ali, é que ela não atravessa o sofrimento junto com o autor. Para isso acontecer, eu acho que é, em parte, algo que a psicanálise se propõe, né? De que nesse encontro significativo, íntimo, dentro de um enquadre e de todo um método de trabalho, de um dispositivo, uma situação, isso vai poder acontecer dentro de um lugar que não cede, por mais terrível que seja de olhar para ele aos poucos, progressivamente, com tato, com cuidado, com respeito, né? Mas que essa palavra, ela precisa existir ali. Ela precisa existir ligando, né, situações que estão sem sustentação, elas estão diante de um vazio, de onde saem monstros dali de dentro daquele vazio, e ela precisa ali construir pontes. E isso não dá para fazer sozinho. Eu preciso de um outro inconsciente para fazer com que essa palavra vá conseguir existir ali sustentada. Sabe aqueles arcos daquelas pontes
aqueles arcos em cima de portas, né? Ou arcos das pontes romanas, eu fico imaginando isso. Para aquelas pedras se unirem e fazerem aquele arco, precisou de uma sustentação para colocar pedra com pedra. Depois a sustentação pode sair e não cai, o arco não cai, porque foi integrado. Isso me lembra o que você falava no meu livro, Davi, o quanto o percurso do livro traz essa formação de um arco que se sustenta no final. E eu concordo com você. Aquelas vozes, elas vão integrando uma afirmação, uma despedida. Às vezes é muito difícil fazer uma despedida, né? Dizer adeus. Parece uma palavra simples, não é? E ela precisa existir ali, ligando outras palavras, outras cenas, outras ideias. Aí eu acredito que um trauma, ele pode ser, de alguma forma, não é que o trauma deixa de existir, mas ele pode ser atravessado, ele pode ser visitado, ele pode ter borda, ele pode ter vazio, ele pode ter uma história para contar, né? Então, ele passa a ser um lugar habitável, né? Um lugar onde é possível transitar por ele, passar por ali. Não é que a gente vai se atirar no desfiladeiro, mas dá para passar, cruzá-lo, ou parar ali no meio, olhar para baixo, voltar. Coisas assim, não sei, Davi, o que te vem? Então, essa ideia do trauma encontra essa sustentação. Você pegou a questão da organização simbólica, como ela vai se dando, né? A relação da mãe e o bebê, e que ela passa pela vida intuitiva. Eu penso que é por aí, e que vai criando uma sintaxe própria daquela relação, até que essa sintaxe própria adquire a palavra, o verbo, né? E passa a ter um sentido que comunica, mas antes dela comunicar, ela precisa estar nessa comunicação mais intimista da relação mãe-bebê. Depois ela pode comunicar com o meio exterior. Eu concordo com você, indo na direção desta pergunta, se a escrita contribui para a elaboração do trauma. Eu penso que sim. Eu diria que neste último livro, Meu Pai, um Desconhecido, eu faço uma reparação da minha relação com o meu pai, que se até então, pela história, me parecia, ou na minha fantasia, que eu fosse o segundo, eu sou o segundo filho, depois eu falo um pouco da minha história, como é que eu virei psicanalista de criança, mas eu me sentia à margem, né? Eu era protegido pela minha mãe, mas eu não me sentia reconhecido pelo meu pai, apesar de perceber que ele tinha uma admiração pelo que eu fazia, mas não existia intimidade. Então, a falta desta intimidade, eu vivia como um distanciamento, tanto que na foto, na imagem aqui, de subindo a escadaria, o menino tentando alcançar o pai na escadaria de Odessa, né? Odessa tem uma escadaria que une a parte alta da cidade, é uma falésia, que une a parte alta com o porto. E é aí que se passou o Coraçado Potemkin, né? Se vocês lembram, o carrinho de bebê correndo a escada, os cavalos passando em cima. Ninguém sabe se foi assim mesmo ou se isso foi uma ficção do diretor, do Eisenstein, né? No sentido de comunicar a violência. A cena é terrível, né? O trauma estava lá, mas a possibilidade de colocar em imagem e de revelar o trauma, né? Parece que não é que ele deixa de ser doloroso, mas talvez a gente consiga trabalhar melhor as angústias, ou trabalhar melhor o desconhecido que está dentro da gente, o sinistro que está dentro da gente,
né? Porque aquilo adquire uma forma, uma sintaxe, uma linguagem e que pode ser comunicada, né? E a gente espera que o outro consiga decodificar ou decifrar aquele conteúdo, né? Então, quando a gente ouve alguém comentando, puxa, o livro me emocionou, o livro tocou em... não tem nada a ver com a minha história, mas tocou com alguma coisa minha, quer dizer, não foi a palavra em si, mas foi a musicalidade ou o ritmo, alguma coisa que a música comunica muito, é universal, né? Como se fala, né? E que penetra na intimidade do outro, que a gente não sabe de que maneira vai penetrar, né? Alguns autores dizem que sabe como penetrar, né? Eu diria que eu estou aprendendo a fazer isso e não me sinto tendo domínio disso, mas fico surpreso quando vejo que muitos não conheceram os pais, apesar de terem os pais perto. Um pai desconhecido, talvez todos nós tenhamos um pai desconhecido, né? À sua maneira. O vazio, esse desconhecido, cada um vai poder preencher de alguma forma. Então, a colega que fala da angústia, a angústia é o motor bruto, não lapidado, né? Que está em busca de procurar uma forma, uma linguagem, uma comunicação. Quando a gente consegue captar a angústia e nomeá-la, eu estou aqui procurando falar com vocês, fazendo uma leitura do que eu estou sentindo e vendo como eu consigo colocar isso em palavras de uma maneira clara, sem conflitar com o meu sentimento, sem falsear o meu sentimento, né? É um entra e sai, é uma linguagem, é uma comunicação dinâmica entre o entre interior e o entre da relação, né? Tem pessoas que são hábeis na maneira de fazer isto, mas a gente vai aprendendo, né? Existem técnicas, mas eu acho que tem alguma coisa que não adianta ter a técnica se a pessoa não tiver a intuição. É como a mãe e o bebê, né? A mãe capta o sofrimento, ela ouve o choro, ela sabe que aquele choro é um choro de fome, é um choro de... Ela aprende, ela não sabe de início, mas ela vai aprendendo a decodificar isto que é uma linguagem, vamos chamar assim, bruta, e que aos poucos ela vai sendo lapidada e adquirindo uma estrutura sintática e comunicativa. Vou falar um pouquinho. Eu acho que sobre a minha entrada na psicanálise de crianças e adolescentes. Eu acho que os sofrimentos que eu vivi na infância e que eu descrevo no livro, eu devo ter sido um bom caso clínico para os nossos colegas daquela época, né? O sofrimento vivido, um estado de terror, né? Momentos de muito terror, né? De pânico. Uma criança de 6 anos, 7 anos, que eu pouco vi na minha clínica, né? E as terapias que fiz ao longo da vida e análises, né? Várias metodologias, e desenvolveu em mim um amor muito grande pelas crianças e a percepção de que muita coisa poderia ser atenuada ou melhor encaminhada se fossem identificadas precocemente. Hoje eu posso reconhecer que meus pais, imigrantes, que não tinham nenhuma relação com a psicanálise, né? Tiveram a sensibilidade, talvez pela sintomatologia que eu apresentei, né? De muito cedo procurarem colaboração com especialistas.
Sem dúvida alguma, eu desde muito cedo tive um apego a querer entender a interioridade das coisas, né? A minha primeira experiência anatômica foi ter dissecado uma barata aos 11 anos de idade. Aquilo era um trunfo que eu carregava e mostrava para todo mundo. Aí, o aparelho digestivo na íntegra. Quer dizer, a curiosidade infantil de querer entrar na intimidade é algo que me acompanhou e me acompanha durante muito tempo. Depois, eu gostava muito de criança e gostava muito... Eu fui líder em várias atividades de movimentos juvenis. Então, eu sempre tive um apego para tentar entender ou destrinchar a mente juvenil, né? Então, se somar essa minha história, as minhas análises, essa percepção de que muita coisa poderia ser atenuada ou até resolvida se fosse atendida precocemente, né? Me direcionou para a psicanálise de crianças e adolescentes e a formação geral. Mas eu comecei pela psicanálise de crianças e adolescentes, né? Eu tinha alguém comentou uma vez que a Tustin, a Frances Tustin, tinha êxito com crianças psicóticas ou autistas, né? E alguém disse assim, não, é um traço da personalidade dela, sem dúvida alguma. Mas ela conseguia ter a comunicação, isso que você, Ricardo, mencionou, dessa intuição numa comunicação primitiva, que não se passa não começa pelo verbo, começa pelo movimento, pela respiração, pela senso-percepção, pela relação com o corpo, e que, pouco a pouco, isto vai se organizando numa estrutura simbólica de várias naturezas, inclusive a linguagem dos órgãos como uma comunicação simbólica. Acho que a Ruth está aí, a Ruth é a minha esposa, ela deve estar assistindo aí, ela tem um trabalho, eu tenho que dar uma puxada, né? Tenho que dar uma puxadinha nela aqui, porque ela está me ouvindo, né? Tenho que ficar de bem com ela. Ela publicou um trabalho chamado assim, Quando as Crianças Falam pelos Pais, na terapia de família, em que a criança traz o sintoma e, através da percepção da relação do sintoma que a criança porta como depositário do conflito familiar, né? Você, ao entender esta dinâmica, você identifica, você faz o diagnóstico do conflito conjugal que está projetado na criança. Enfim, eu acho que a psicanálise me abriu portas para muitas coisas que eu não podia imaginar que eu seria capaz de fazer. E uma outra coisa, eu acho que me deu uma coragem, né? Eu passei a ter... O que eu vou falar é contraditório. De um lado, eu passei a respeitar os meus medos. E, de outro lado, eu passei a respeitar a minha coragem, né? Para escrever este livro e outros romances, você tem que estar íntegro. Íntegro não é certinho, hein? Íntegro é você conhecer o bem e o mal, o construtivo e o destrutivo que habitam a sua pessoa e encontrar maneira de articular isto de uma forma que seja empática com o teu eu e com a vida social, né? Tudo aqui estou falando uma teoria. Como é que se faz isso na prática depois de muita trombada e de muita análise, de muita reflexão, a gente vai extraindo esse néctar
que eu estou compartilhando aqui com vocês com muito prazer e que me honra muito. O Benito lembrou Tolstói, né? Se você quiser escrever um bom romance, descreva a sua cidadezinha, né? Descreva com simplicidade. Quem sabe foi isso que eu tentei fazer quando eu vi aquela exposição extraordinária, Guerra e Paz, e fui tomado de forte emoção. Não tem teoria aí, né? É poder viver a emoção e não ter medo da própria emoção, do próprio sentimento, da própria fantasia ou do desamparo. São reações humanas, né? Se a gente, do ponto de vista narcísico, aliás, falando de análise de criança e adolescente, para analisar criança e adolescente, você tem que passar por uma boa análise dos aspectos narcísicos, porque os adolescentes são habilíssimos para desmontar as questões narcísicas não resolvidas, né? Bom, eu acho que a Clarice Lispector, não sei se ela foi analisada, mas ela tinha o dom desta intuição de captar os movimentos internos, a realidade interna, não ter medo da sua verdade, daquilo que ela é, não do que ela faz, daquilo que ela é, né? A liberdade está no ser e não no fazer. É uma confusão que os adolescentes e alguns adultos fazem muitas vezes, né? Bom, acho que eu estou, de uma forma geral, estou anotando. Existe uma expressão judaica que, quando se termina a comemoração do Yom Kippur, o Dia do Perdão, é preciso entender que o Dia do Perdão não é em relação aos outros, é em relação a Deus. Por outro lado, o Deus é a projeção que você faz de alguma coisa idealizada. Não se espera do ser humano a perfeição, mas espera-se que ele perceba as suas falhas para ter a chance de corrigi-las. Então, no término desta cerimônia, que é o dia do jejum, se costuma dizer: e que o seu nome seja inscrito no livro da vida. O que a gente pode entender? Que alguém que passou pelo sofrimento, reconheceu a sua dor, teve a humildade de poder reconhecê-la, perdoar o outro e perdoar a si mesmo. É alguém que merece, né, que tem o direito, a condição de poder ser inscrito no livro da vida. Quer dizer, é alguém que está vivo. Porque imaginar alguém vivo que não tenha falhas, que não tenha pecado. Aliás, é uma festa que se passa a cada ano, o que significa que a cada ano se cometeu novos pecados e que o homem não deixa de pecar, mas ele pode aprender a lidar com a experiência e se aperfeiçoar, se aprimorar na maneira de lidar com as suas tendências amorosas e destrutivas. Eu acho que eu dou um break aqui nesse momento na minha fala. Davi, a Lorena Cabral pede se você poderia explicar um pouco melhor esse sintoma das crianças que você disse, né? Que a criança, a partir do trabalho da sua esposa, tentei encontrá-la aqui para ver se ela quer falar. Ela tem uma reunião, é capaz que ela não... Talvez. Bom, as crianças podem... tem um termo, está me falhando o termo agora.
objeto identificado, é o termo técnico. A criança, dentro de uma dinâmica familiar, ela pode ser o objeto identificado. O que seria isto? Seria como se fosse uma tela de projeção, onde as discordâncias existentes no casal, por exemplo, né, são projetadas nesta criança. Como o Ricardo mencionou, né, nós carregamos traumas que vieram de nossos antepassados. Um casal que pode brigar, ou por questões da atualidade, ou por questões de traumas que trouxeram da sua história de vida, este trauma, em vez do sintoma aparecer na própria pessoa, ele é projetado sobre os filhos. Pode aparecer também na própria pessoa, mas os filhos podem, ou um dos filhos é eleito involuntariamente, inconscientemente, como o receptor do conflito dos pais. E a criança, depois, no processo analítico, ela vai projetar, por exemplo, num desenho, o conflito dos pais colocado nela. Só que ela não sabe que ela está fazendo isto. Ela revela o conflito dos pais, né? E você, na sessão analítica, identifica que aquilo está se passando na relação com os pais e a criança carrega esse trauma e é vítima de uma coisa que não é originária dela, mas é originária de algo que se passa nos espaços grupais, né? No aparelho psíquico grupal, no enter que o Ricardo sinalizou muito bem. Obrigada, Davi. Um pouco mais em cima, Guilherme. Boa noite, Guilherme. Ele fez um comentário do Lacan. Guilherme, você gostaria de falar? Eu abro aqui o microfone, mas eu creio que foi quando da fala do Ricardo. Oi, Marta. Oi, Ricardo, Davi, prazer. Não, foi só um comentário, porque o Ricardo estava comentando sobre fazer algo possível para aquilo que está para além da palavra, da metonímia implícita naquilo que está a poesia, né? E no Seminário 24, o Lacan fala, né, que os analistas orientarem-se inspirando-se em poesia. Eu fiquei pensando, era só uma participação. E justamente aquilo que acontece na hora, né? Renata falou sobre que o Lacan define no 21, que é a transferência como uma covibração semiótica, né? Ou seja, já estamos para além da linguagem, para aquilo tudo que vai se somando. De repente, aquilo que não tem um trauma que não tem palavra, ele não tem palavra, mas ele tem cor, ele tem som, ele ganha uma matiz de cores, ele ganha forma, ganha um quadro, ganha uma escultura. Era só uma participação, não era bem uma pergunta, mas obrigado. Obrigada, Guilherme. Fazer um comentário. Obrigado, Guilherme, por trazer essa imagem, essa inspiração do Lacan. E eu retomo algo que o Lavi falou que me toca muito também, que são os ritmos. E o ritmo fala da presença e da ausência no tempo, né? E como a gente, quando embala um bebê, né, que está assustado, angustiado, muitas vezes ele é embalado pelo ritmo, pela textura da voz, pelo ritmo da fala e do movimento do corpo. É um encontro que acontece no tempo e no espaço e que é feito de presenças e ausências que se alternam. E são ritmos simples. Então, acho isso muito significativo e trazer isso para a transferência. A gente estava falando da Reverie, da apresentação dos significantes né, pela mãe, a relação mãe-bebê e toda essa demanda por algo que venha ao encontro do traumático, né, numa situação analítica ou numa escrita de autoficção.
e que acho que esse é um ponto muito importante. Uma vez uma colega me perguntou sobre como é que eu comecei a escrever, e aí eu assim, não pensei muito e disse, foi escutando música. Engraçado, porque eu fui uma criança que escutava muita música. Eu gostava muito de ouvir música. E alguma coisa que eu fui percebendo e escrevendo era quanto isso era importante na minha escrita, o ritmo. Com o ritmo é possível, aliás, é um dos segredos de se atravessar muito sofrimento. Eu vou encontrar algo que o Davi fala também, que está presente na escrita dele também. É muito bonito quando a gente se realiza, pelo menos para mim foi assim, de que algumas travessias muito duras, elas se tornam possíveis quando existe ritmo. Então, se a gente pensar, por exemplo, blues, plantação de algodão, negros escravizados nos Estados Unidos, se a gente pensar cantos de trabalho, se a gente pensar toda a importância que tem na respiração e no passo a passo de qualquer travessia, a gente vai retomar esse elemento que é fundamental, acho que tanto da escrita quanto da psicanálise, que é que precisa existir um ritmo. Um ritmo, ele opera sobre a subjetividade de forma a suspender o tempo. E suspende o tempo ao mesmo tempo que faz algo com sofrimento. E eu tenho a impressão que deve ser algo que aconteça com os bebês. Alguma coisa ali é contida no tempo e no espaço, independente do conteúdo. Então, o embalar, ele acontece independente do conteúdo. Às vezes, a gente, não sei, lê Joyce, lê outros autores, em que Beckett, a gente perde o conteúdo, mas não perde o ritmo. E isso é muito rico. A experiência analítica, eu acredito, existe isso numa forma muito sutil e sensível. E acho que aí vai de encontro ao que Lacan diz na ideia da covibração semiótica, né? E existe alguma coisa no encontro dos lalangues, né? Das línguas da subjetividade, que se produz como presença destituída de conteúdo, mas presente enquanto alternância no tempo e no espaço da linguagem. Então, acho isso, quando a gente escreve, quando a gente escuta, quando a gente interpreta, quando estamos diante de um analisante, de um sofrimento, é respeitar o encontro desse, que não é um ritmo imposto. Assim como a mãe, ela não consegue impor o ritmo que ela quiser no bebê. Eles vão encontrando juntos, né? Porque um bebê se comunica super. Assim como o narrador, ele vai se comunicar com o leitor, mesmo quando ele diz sem dizer. É algo que vai se construindo junto. Quando a gente escreve, tem um leitor implícito. Tem um autor implícito e tem um leitor implícito. E ele vai embalando o texto. Esse texto ele vai adquirindo um ritmo que, para alguns, vai ser mais próximo, convidativo, para outros vai ser mais repulsivo. Isso está dentro da experiência estética, que não precisa ser só agradável, mas que, sobretudo, para alguns temas, e acho que o tema do traumático em especial, é preciso que exista algum tipo de embalar. Embalei na leitura, né? Essa expressão existe. Embalei no texto, né? O ritmo do texto ressoou, existiu uma covibração. E acho que isso é um elemento da escuta. O enquadre possibilita isso, né? Essa ressonância. E acho isso bastante bonito porque é também estético. Eu estou vendo aqui uma questão que me parece bem curiosa e eu estou em dúvida se eu concordo ou não. Está escrito assim: o ato da escrita leva o autor ao contorno do vazio. E mesmo sabendo inalcançável, não abrirá dessa busca incessante. Acho que há vazios inalcançáveis. Eu suspeito que quando a gente escreve, principalmente numa questão de autoficção, não sei se a gente esclarece tudo, nem sei se precisa esclarecer tudo, mas conseguir dar um significado
nem que aquilo seja um significado transitório, talvez ajude a lidar com a angústia. Não encontrar sentido nenhum é muito angustiante. Mas poder imaginar algo que faça sentido para a pessoa, eu acho que nas interpretações analíticas, elas têm muito disto. Quantas vezes a gente observa, houve uma escuta ao paciente, né? Escuta no sentido amplo da palavra, e sugere uma interpretação, uma hipótese de um determinado significado para aquilo que a nossa memória-sonho, as nossas associações contratransferenciais mobilizam. Mas não significa que aquilo preencha o vazio, e nem acho que fica só no externo, contornando o vazio. Eu acho que há momentos que a gente toca em pontos deste vazio. Eu diria que é como cerzir um tecido roto e que você vai juntando as pontas, né? Não vai ficar o tecido original, vai ficar alguma coisa, mas o tecido volta a ter resistência, aquele continente que estava roto volta a ser um continente e tem um conteúdo que eu não sei dizer se será verdade, uma criação, uma verdade virtual, uma verdade real, né? Ou uma mentira. Muitas vezes as interpretações que são válidas num dado momento, aparentemente são válidas, num outro momento elas deixam de ter significado, mas elas ajudaram a construir o percurso para chegar naquele ponto que é mais sensível e talvez mais autêntico da pessoa. Então, essa é a Daisy que fez essa colocação. Está me instigando, Daisy. Não sei o que uso que você vai fazer da minha colocação, mas eu deixo ela aí para a gente continuar pensando. A lacuna é boa porque estimula a criatividade e o diálogo. Se tudo tiver preenchido, não tem mais o que fazer. Mas eu não sei se a gente só está contornando a questão. Muito bem. Caminhamos para os minutinhos finais desse nosso encontro. Já há algumas mensagens de agradecimento, de sugestão de livros, de citações. Então, aqui, muito obrigada para a Maria, para a Helena, para a Roberta, para a Alice, para a Beatriz. E deixo, então, Ricardo e Davi para as considerações finais e um convite, né, a vocês que aceitaram o convite de estar entre nós, né, tanto estar, né, entre cada um, nos intervalos de cada um, mas também nas lacunas, criando intervalos, criando respiros, se cada um gostaria de escrever uma palavra, né, uma palavra inspiração, né, a partir desse encontro, né, dado que foi ela que nos moveu, né, a palavra não dita, que foi escrita e que hoje foi falada, né, então, para quem se sentir à vontade e deixar uma palavra experiência para nós aqui, vai ser muito bom, e eu oferto, então, Ricardo e Davi, para fazer as considerações finais e a gente encerrar o nosso encontro. Bom, eu sou muito grato, muito, por estar aqui com vocês, Davi, Marta, ao seu livro, Davi, a você, Marta, também, teus escritos, aos encontros,
eu acho que algo que me possibilita, e me possibilitou escrever, me possibilita e me motiva a continuar esse caminho, são esses encontros. Muito. Eu jamais teria conseguido escrever esse livro sem as amizades, os percursos, os analistas, os alunos, enfim, a comunidade que se constitui a partir dessa aproximação entre arte e ciência, né? Que é a psicanálise. Então, sou muito grato. Agradeço muito e até uma próxima. Espero nos encontrar de onde vocês. Eu também estou muito grato, fico muito feliz com o convite, a você, Ricardo, a Marta, ao Giuseppe, e o diálogo que nós pudemos diminuir um pouco o vazio da nossa ignorância, né? Um suposto saber que pode ser modificado, acrescentado, transformado na medida que a gente ganha em novas vivências e novas experiências. Achei o encontro extraordinário, certamente muitas coisas a gente poderia continuar desenvolvendo aqui, mas fica o gostinho do queremos mais, né? Foi muito bom. Parabéns aí pela iniciativa. Sou muito grato mais uma vez por essa oportunidade. Obrigado a todos que estiveram presentes, ouvindo, fazendo perguntas e os que vão assistir futuramente essa nossa... Como é que a gente poderia chamar essa... Está faltando uma pinguinha aqui à beira, no balcão. Está faltando um vinhozinho, né? Estaria dando um calor a mais à nossa conversa. É um papo muito agradável. Muito obrigado a todos aí. Parabéns pela iniciativa. Hein? Muito obrigado. E parabéns pelo seu livro, que é... Igualmente, Dani. Vale a pena conhecer. Digo mesmo. Obrigada, Ricardo, pelo convite à organização. Davi, muito obrigada. Obrigada a cada um e a cada um de vocês que estiveram presentes. Esperamos nós do SESC vê-los, do CEP vê-los, eu sempre troco, vê-los dos Institutos Psicanalíticos, vê-los nos próximos encontros, debates, agradecer que por trás desse encontro virtual tem uma equipe trabalhando, então, obrigada, Daniela, obrigada, Douglas, obrigada, Henrique e toda a equipe, né, que nos auxiliou a estarmos aqui hoje nas inscrições, no envio dos links, né, segurando aqui a sala virtual, e na próxima semana, ou melhor, nessa semana mesmo, no dia 2, tem uma reunião temática, conversando sobre psicanálise e racismo, com a Maria Rita Kel, então fica o convite, e embalando um pouquinho pelo tema tratado, no próximo dia 10, tem o debate sobre a guerra na Ucrânia, exílios e migrações, com a Caterina Koltai, a Ludmila Clark e com a Miriam de Bior-Rosa. Então, sintam-se convidadas e convidados, as inscrições podem ser feitas por telefone ou pelo site. Ricardo, Davi, cada um de vocês, excelente noite. E vou terminar aqui, lá pelas tantas, o Ricardo pergunta no seu livro que países se encaminham os fios do destino familiar. E eu me pergunto, né, para que países se encaminham os fios do destino desse nosso encontro, e eu espero que esses fios, né, façam alguns laços e alguns nós nesse 2023 esperançoso. Então, boa noite, obrigada, saúde e até breve. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada, Ricardo. O professor falou Obrigado, de cachaça. Nelly. Você é uma cachaça. Onde você está, eu estou colada. Você sabe disso. Eu sou fã total. Declarada, de carteirinha, minha gente. É isso. Obrigado, Nelly, pela presença. Obrigado a todos. Muito obrigado, Davi e Marta. Foi uma noite muito especial. Boa noite.